Isaías 6. Eu vou ler até certo ponto agora e durante o sermão a gente vai lendo outras partes do texto. Nós vamos ler o capítulo todo, do capítulo 6 todo, ok? Então eu vou ler logo no início, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Vamos orar? Senhor, pega cegos e surdos, inadequados, pessoas de coração duro como nós sabemos que somos, e desperta nesta manhã uma nova vida. Cria dentro de nós novidade, zelo e alegria e deleite, paixão pela glória do Senhor, pela glória daquele que está sentado no trono neste exato momento. Pedimos isso, Senhor, e humildemente clamamos que Tu fales ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Como o Ricardo falou, eu estou no Rio nesses dias para participar de um workshop chamado Igrejas em Lugares Difíceis. Aqui no Brasil eu sou líder do Igreja em Lugares Difíceis, que é um movimento, é um treinamento mundial, onde nós pegamos líderes, plantadores de igrejas, mundo afora, que estão desejando plantar igrejas em comunidades que não tenham muitos recursos, comunidades pobres, de grande violência, pelo mundo todo. E nesses 2 dias ali em Niterói, nós iremos falar sobre evangelismo e discipulado. O nosso objetivo é construir uma cultura de evangelismo e discipulado para que tudo que fizermos na igreja, tudo que fizermos em nossas vidas diariamente, tenham como base essa tendência, essa chamada à evangelização, a viver de uma forma que possamos proclamar o nosso Senhor, não somente com nossas vidas, mas especialmente com a nossa voz. E como uma forma de convidar vocês a pensar sobre isso também, eu gostaria de meditar com vocês nesse texto de Isaías 6, e daqui extrair 3 declarações. 3 declarações surgem diretamente do que a gente acabou de ler, e em seguida uma pergunta muito importante que temos que fazer. Como iremos fazer o que somos chamados a fazer nesse texto? Então, 3 declarações e uma pergunta que tem que ser respondida nessa manhã. Amém? Eu quero também, para mim eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sinto que é como minha família aqui, não é? Na verdade, vocês são minha família, e eu tenho a minha família aqui também, né? Uma família postiça, né? Porque é do lado da minha mulher. Mas é minha família, já me adotaram também, né? Então, a primeira declaração é esta: se você pertence realmente a Jesus, você foi chamado para a missão do Rei. Se você pertence a Jesus, você foi chamado para a missão do Rei. Você vê isso a partir dessa transição do que acontece com Isaías, especialmente o que acontece com ele por dentro. Pensem sobre isso comigo nessa manhã. Quando Deus chama Isaías, ele poderia ter enviado qualquer um do número dos seus mensageiros profissionais. Quem são os mensageiros profissionais de Deus?
Os anjos, não é? Os anjos são os mensageiros profissionais do Senhor. Eles estavam ao lado ou ao redor de Deus naquele dia, quando ele faz essa pergunta para Isaías. Eles estavam lá o tempo todo. E se você pegar o Antigo Testamento, Deus já havia usado os anjos muitas vezes para enviar suas mensagens. Os anjos sempre foram levados a sério. Sempre foram levados a sério. Eles nunca passaram uma mensagem que o Senhor havia dado de forma errada. Nunca. Eles sempre voltavam para aquele que os havia enviado e diziam assim: mensagem dada, missão cumprida. Não é assim? Os anjos sempre eram assim. E eu fico pensando que seria muito bom se Deus tivesse escolhido anjos para evangelizar. Você já pensou? Você está andando pela rua à noite, virou a esquina, pinta um anjo bem na sua frente e diz: vem para Jesus. Quem não se agarra nele? Não é verdade? Mas não, Deus escolheu Alain para fazer isso. Pense comigo. Você percebe essa grande diferença? E outra coisa, o texto diz que não é qualquer anjo. Dorme com essa. Eles tinham 6 asas. Não é? 6 asas. Eu fico pensando no tamanho de um anjo que precisa de 6 asas para voar. Deve ser um anjo muito grande. Não é? E eles eram serafins. 6 asas. Criaturas extraordinárias. E sabe de uma coisa? Se você já entregou a vida ao Senhor Jesus, um dia você vai ver eles. Já pensou? Chegar nos céus e ver o serafinzão bem na sua frente, 6 asas, maravilhoso. E diz o texto que com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles cobriam seus pés e com 2 asas eles voavam. Ou seja, eles estavam prontos para obedecer. Prontos para cumprir a ordem. Bastava o Senhor dizer: vão e façam. Eles já estavam prontos, voando. Vocês percebem a postura deles? E não só isso, eles estão fora da cena. Deus é tudo aqui nessa cena. Eles não podem olhar para Deus por causa da majestade de Deus, por causa da glória de Deus. Eles não estão aqui exibindo os seus direitos ou exigindo os direitos que eles tivessem. Eles não estão se intrometendo em coisas que não dizem respeito a eles. Essas criaturas estão aqui se apagando do quadro para que Deus seja tudo em todos. Eles não estão fazendo isso porque são pecadores. Eles não estão escondendo o rosto porque são pecadores. Eles estão fazendo isso porque são criaturas. E o que eles estão fazendo é enfatizar justamente essa distinção, essa diferença entre o Criador e as suas criaturas, entre o Deus que é, na sua majestade, na sua glória, e aqueles seres que ele criou. E esses serafins são criaturas sem pecado. Sem pecado. Mas apesar de Deus estar rodeado por eles, apesar de Deus estar rodeado por mensageiros sem pecado, angelicais, criaturas que nunca pecaram e jamais pecarão, Deus escolhe em sua sabedoria soberana enviar um homem fraco, inadequado, medroso, sujeito ao fracasso, um homem exatamente como nós, igual a nós. Deixa eu fazer uma pausa por um momento. Se alguém perguntasse para vocês assim: qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? Você poderia responder: eu sou professor, eu vendo seguros, eu pratico medicina, eu sou do direito, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou estudante, eu sou segurança. Resposta errada. Qual é a sua principal vocação? Se Deus chamou vocês para Ele, se você pertence a Jesus, Ele chamou você e a mim para a missão dEle. Essa é a nossa vocação, ok? Não existe agentes livres daqueles que pertencem a Jesus. O apóstolo Paulo vai nos dizer que você foi comprado por um preço. E você não é mais seu. Você foi comprado por aquele que pagou por você com seu sangue precioso.
E se ele pagou por você, se ele comprou você, você não pertence mais a você, você pertence a Jesus. E se você pertence a Jesus, você foi chamado para a missão de Jesus. Amém? E essa missão não é de você. Essa missão não é da Igreja Batista da Graça. Essa missão não é do pastor Ricardo. Essa é a missão do rei. Do rei. Vejam que o texto diz que Isaías viu um rei. Na verdade, o rei, sentado no trono, num trono alto e elevado. Isaías tem que esticar o pescoço para poder olhar aquele que está sentado em um alto e sublime trono, para contemplar a majestade deste rei. Ele é o Deus Altíssimo. Então ele é o Deus que mantém o mundo, que mantém o universo com as suas próprias mãos. Vejam, há uma majestade e uma soberania no ser de Deus. As coisas acontecem porque Deus determina que elas aconteçam. As coisas acontecem porque Deus determina que elas aconteçam da maneira que elas acontecem. E aí no final do dia, não existe nem azar e nem sorte. E mesmo que você acredite em sorte, a sorte é lançada, os dados giram, cai no 6 e no 5. Quem fez isso? Ainda é o Senhor Deus que manda. Amém? É Ele quem dirige todas as coisas, cada detalhe de nossa vida. Nenhum pardal cai no chão em alguma ruela de Nova Iguaçu sem que a mão de Deus esteja lá. E se você não acredita assim, eu sinto daqui um pouco do cheiro do perfume arminiano saindo de você. Essa é a nossa cosmovisão bíblica de um Deus que é soberano. Um Deus que é onipresente, um Deus que está presente em todos os lugares, o Deus que sabe tudo, o Deus que é o Todo-Poderoso para os seus propósitos na criação, na redenção, na restauração, na salvação, no julgamento. Tudo é cumprido porque Ele quer que se cumpra. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Não há nenhuma incerteza quanto a isso. Os Deus que servimos, irmãos, um Deus que essa igreja serve, é um Deus que controla a história. É o Deus que controla o assunto dos homens e das mulheres. É o Deus que controla o curso das nações. Sua vida, minha vida, estão nas mãos do Deus que é soberano. Amém? Não tenha medo. O que vai acontecer depois das eleições? Ele sabe, Ele já determinou, Ele controla. Esse Deus soberano decidiu, sabe fazer o quê? Usar você. Ele decidiu usar você. Você sabia disso? Eu gosto de dizer para a minha igreja o seguinte, lá para a congregação. Se vocês entrassem na minha mente por um minuto, vocês jamais iriam querer ser ovelhas do pastor Gilvan. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que passa na minha cabeça. Eu sei os dardos inflamados do maligno. Quem aqui não tem pensamentos que às vezes diz assim, Senhor, como é que eu consegui pensar isso? E a gente peca por pensamentos. Então veja, esse Deus soberano decidiu usar você. Decidiu chamar você para ser um instrumento nas mãos dele. Para cumprir a missão dele, como ele fez com Isaías. Você, se você pertence a Jesus, você foi chamado para essa missão. E não é uma coisa opcional. Você não é um agente livre. Não existe essa frase que é oferecida para Ethan Hunt lá naquele filme Missão Impossível. Essa é a sua missão se você decidir aceitá-la. E essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Não, essas palavras nunca foram proferidas pelo nosso Redentor. Nunca, ele não faz sugestão para você. Ele comanda, ele manda, porque ele comprou você com o sangue dele. Amém? Com o sangue dele. E especialmente, que missão é essa?
É o ministério e a mensagem da reconciliação que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, mas acontece por um meio, por um processo, por uma obra, a obra da evangelização. O que é evangelização? Evangelismo é ensinar o evangelho com o objetivo de persuadir. Isso é evangelização. Evangelismo é ensinar, isso é apresentar, é pregar, é explicar o evangelho. O evangelho que é a boa nova de Deus, que nos leva à salvação, com um objetivo. Que objetivo? Uma esperança, uma intenção, um desejo específico. Persuadir, convencer. O trabalho do evangelismo é central para o chamado que foi colocado em sua vida. O trabalho do evangelismo é central para que essa igreja continue a crescer. É fundamental para a minha vocação. Não é apenas para o que eu fui chamado, é quem eu sou. Se você é alguém que foi comprado, pertence a Jesus, isso tem a ver com a sua vida. Eu e vocês somos embaixadores de Jesus. Nós representamos os céus aqui. Então nós nos vestimos como moradores dos céus. Nós falamos como moradores dos céus. Nós nos comportamos como moradores dos céus nessa terra aqui. Deus poderia ter chamado e enviado os profissionais, os anjos, para levar a cabo essa mensagem de redenção, de reconciliação. Sim, ele poderia. Eles estavam todos lá. Eles estavam lá prontos ao redor dele, quando ele faz a pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eles estavam lá. Paulo vai dizer que eles desejavam cumprir isso, mas para a glória eterna de Deus e para o nosso deleite eterno, ele condescende em enviar pessoas como você e como eu. Se você pertence a Jesus, você foi chamado para a missão. Não existe agente livre, vocês não estão livres. Vocês pertencem a Jesus. Essa é a missão de vocês. Então vamos pensar aqui. A primeira declaração. Se você pertence a Cristo, você foi chamado para a missão. Amém? Vamos repetir isso aí, todos juntos? Para ninguém dormir. Não deixa o pastor de fazer você dormir, não. Vamos lá. Se você pertence a Jesus, você foi chamado para a missão do rei. Ok, essa é a primeira. Segunda declaração. E no final vou perguntar, e quem acertar ganha um copo com água no final. Segunda declaração. Seu chamado para a missão é um chamado para a obediência, não para o sucesso. Isso é ruim de ouvir, né? Mas vamos falar? Seu chamado para a missão é um chamado para a obediência e não para o sucesso. Verso 9 ao verso 10. Vamos ler todos juntos, verso 9 e 10. O que diz? Então, disse ele: vai e dize a esse povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converta e seja salvo. Segunda declaração, seu chamado para a missão é um chamado para a obediência, não para o sucesso. Isso é difícil de entender. Não, aliás, de entender não, é difícil de engolir, né? Para pessoas como nós, que somos desde pequenininhos treinados para resultados, para obter resultados. Isso funciona, se não funciona, deixa e faça isso, né? Você está sendo bem sucedido nisso, se não está, deixe isso e faça isso. Seu chamado e missão são para a obediência, não para o sucesso. Observe Isaías dos versos 9 ao 13. Isaías só recebe a descrição do cargo, do trabalho dele, até que ele tivesse concordado em ir. Não é impressionante?
Ele não disse para o Senhor assim, Deus, diz aí para mim como é que vai ser o trabalho e eu vou pensar se eu vou fazer. Não é o que você disse para o pastor Ricardo, quando ele chama assim, vamos fazer tal coisa, como é que é esse negócio para fazer? Não é? Ele não diz isso. Não, ele diz, depois do que o Senhor fez por mim, aqui estou, envia-me a mim. E aí, só depois que ele diz, eu vou, Deus vai dizer, vou te dizer agora como é que é o teu trabalho. Eu vou dizer o que vai acontecer contigo, como é que vai ser o teu trabalho. E aí, dos versos 9 ao 13, ele diz, vá a este povo e diga a eles. Então veja, ele está dando uma mensagem específica, que tem que ser comunicada, que tem que ser falada. Vá e diga. O crente gosta de ditado gospel, né? Crente gosta. Sangue de Jesus tem poder, não é? Coisas assim. Aqui no Rio é assim, né? Tem um que, coitado de São Francisco de Assis, coitadinho dele, coitado, já tem os pecados dele todo para carregar. Ainda deram uma frase para ele, disseram assim, que São Francisco de Assis disse, evangelize sempre, se necessário use palavras. O coitado nunca disse isso, nunca escreveu isso, não, pode fazer a pesquisa que você quiser, ele nunca fez isso. Qual é a ideia pela frase? Comporte-se bem, faça tudo certinho que as pessoas vão vir para Jesus. Não, o Senhor diz, vá e diga, tem que falar. Entendam isso, há uma mensagem que a gente não pode simplesmente retratar com a nossa vida, ou com o nosso comportamento, e esperar que as pessoas entendam quem é Jesus, a gente sendo gentil, generoso e amável. Não, há uma mensagem que tem que passar pelos nossos lábios. O Senhor diz, vá e diga. E eu sou muito grato ao Senhor, porque a mensagem que a gente tem que proclamar é muito diferente da mensagem de Isaías. Não é verdade? A mensagem que a gente proclama é para atrair, para reconciliar, para as pessoas serem recebidas pelo Salvador. E a mensagem de Isaías, como a gente leu aqui, era para afastar. É para endurecer. Vocês entendem que não havia promessa para Isaías de sucesso? Não havia um potencial de sucesso na descrição do cargo que Isaías recebeu? Em outras palavras, quando Isaías ouviu Deus dizer, é assim que vai ser teu trabalho, tu vais pregar e ninguém vai se converter. Eu imagino que houve uma longa pausa em Isaías, ele ouviu o Senhor dizer assim, eu acho que ele deve ter respirado fundo e disse assim, até quando, Senhor? Não é que ele disse? Até quando, Senhor? Quanto tempo vai ser assim? Um mês? Vai ser um ano? Uma década? Quanto que vai custar essa plantação de igreja aí? A questão é esta. Deus não nos chama a fidelidade apenas quando as condições são favoráveis. Deus nos chama a fidelidade mesmo quando a gente olha para o seu chamado e diz, eu não vejo nenhuma chance desse negócio dar certo. Passou no coração de vocês lá no início desse trabalho. Eu não vejo nenhuma chance. O Senhor está dizendo, Deus, o Senhor está me mandando pregar para esse povo aí, o Senhor não... O povo aí não vai dar ouvidos. Eles não vão ouvir, isso não vai cair bem, isso não vai correr, não vai dar certo. O Senhor não tem um outro plano aí não? Não tem um outro cargo para mim? E o nosso Redentor sorri e diz, o plano é esse. Sua obediência, sua fidelidade para o que eu chamei você a fazer. O chamado não é do sucesso. O chamado é para a obediência. Eu lembro quando a gente começou um trabalho de evangelização na penitenciária de Petrinhas. Você ouviu falar? Ela é muito famosa por ter rebelião, né? Você vê lá que o povo lá se ama demais. Eles cortam a cabeça para ficar guardando a cabeça um do outro, os braços, pernas. É um negócio assim maravilhoso, para não dizer o contrário. É um inferno realmente. E eu fui começar um trabalho lá,
de formação de lideranças dentro da penitenciária, com os presos convertidos. Lá em Pedrinhas tem uma ala, que é uma ala D, que é só de crentes, né? Os crentes se converteram lá dentro, né? E é impressionante, porque eles têm umas mordomias lá. Naquela ala, as celas ficam abertas, eles podem andar livremente por dentro do pavilhão, né? E a gente estava trabalhando na formação de liderança lá, dando curso de teologia para eles mesmo, né? Ensinando eles. Mas quando eu recebi a proposta de uma irmã lá do seminário, eu disse assim: isso não vai dar certo. Eu vou contar para minha esposa, para casa, ela vai pular 2 passos para trás. Ela não vai deixar eu ir para essa penitenciária. Tanto que eu não quis para ela, na primeira vez que eu fui, né? Eu fui lá, e no primeiro dia que eu fui foi maravilhoso. Teve uma rebelião. Eu não pude entrar. Eu estou dizendo assim: não vai dar certo esse negócio. Então, na outra vez que eu fui, eu pude entrar e começamos um trabalho de formação de teologia para aquelas pessoas lá. Lá nós localizamos um jovem que começamos a evangelizar, e ele veio para Cristo, e trabalhamos a teologia com ele inicial, se tornou um líder lá dentro. E um dia eu estou dando aula no seminário à noite, e eu sempre dizia para casa, dizendo em casa: aquele negócio lá não rende não, aquele negócio não dá certo, não vai para lugar nenhum, porque ele povo é tudo doido. Tudo doido. E aí um dia eu estou dando aula à noite e uma pessoa me chama assim: pastor, tem um rapaz lá fora do seminário que quer falar com o senhor. E eu fui, eu olhei, era Francisco Verito. Eu disse: Verito, tu fugiu da penitenciária. Ele: não, pastor, me deram a condicional, eu estou aqui na condicional, e olha, pastor, eles disseram que eu preciso de um emprego, de um lugar para ficar, porque senão eu vou ter que voltar para lá. Aí eu fiquei assim pensando: peraí. Eu fui no carro, peguei a chave da igreja e disse: você vai ser o vigia da igreja e vai morar lá. Aí ele olhou e disse: o senhor é doido? Vou dizer de novo: eu estou saindo da cadeia, né? Eu disse: você é crente ou não é? Ele disse: eu sou. Então vamos embora, senhor. Vamos para lá. Não vou dizer para a igreja, não disse, né? Não disse de onde vinha, a origem, né? Ele trabalhou lá, e lá ele começou a servir na igreja. Um dia ele disse assim: pastor, eu quero ser pastor. Eu disse: ok, vou falar com a igreja, vamos enviar para o seminário. E viemos vereando para o seminário, ele terminou o curso de teologia, ele foi ordenado pastor pelo nosso presbitério, e hoje ele é pastor de uma igreja, revitalizando uma igreja presbiteriana em nossa cidade, para a glória de Deus. A gente olha inicialmente e a gente vê só barreiras, dificuldades que os nossos olhos colocam. Mas se Deus nos chamou, Ele não está chamando você para o sucesso, Ele está chamando você para ser obediente a Ele. E eu penso em 4 coisas que devem existir para que nós sejamos obedientes no chamado à evangelização. As 3 primeiras fazem todo sentido, mas a 4ª faz o coração parar. Primeiro, você tem que ser alguém apaixonado pela glória de Deus. Você tem que ser alguém apaixonado pela missão que Deus enviou você. Isso não pode ser uma coisa entre outras na sua vida. É o cerne da sua vida. Nós glorificamos a Deus cumprindo a missão que Ele nos chamou para fazer. Fazendo discípulos aqui e ao redor do mundo. Você tem que ser apaixonado pela missão do Rei. E a segunda coisa, você tem que pregar a Cristo com coragem, com ousadia. Prega mesmo. Não tem medo não, ninguém vai bater em você. Pode até matar você. Mas se você morrer, está no céu. Não é verdade? Vai ver os serafins dos anjos. Ai, que maravilha! Não é verdade? Mas tenha coragem. Eu sempre fui muito tímido. Eu treinei minha coragem nessas lojas de departamento. Sabe? Aqui tem C&A, Riachuelo, né? Então, vocês são avançados. Nessas lojas, como Riachuelo, C&A, quando você entra, porque o evangelista quer que alguém puxe assunto com você, né? Para você poder falar de Jesus. Então, quando você entra nessas lojas, a primeira coisa que a pessoa faz, ela vem uma menina com uma sacola e diz assim: você quer cartão? Não é? Você quer um cartão? Quer fazer um cartão da loja? Não é? Não tem isso aqui também? Tem, lá também tem. E eu sempre falo assim: todas as vezes que você fala de cartão, eu me lembro de uma pessoa. Ela diz: sua esposa vai comprar coisas para ela? Eu disse: não, me lembro de Jesus. Ela: como assim de Jesus? Porque quando eu passo o cartão,
Ele paga as minhas dívidas. E o Senhor Jesus pagou todas as minhas dívidas. Amém? Aí eu saio comigo. Eu sei o que você faz. E aí você vai virar o campo, vai aparecer outra menina com uma outra sacola. Você quer cartão? Você vai de novo. Coragem. Aí você vai aprender a ter coragem. Né? Você vai virando sem vergonha de pregar a palavra de Deus. Terceiro, você deve orar como se tudo dependesse da resposta de Deus para nossas orações. E é porque Jesus diz lá em João 6,44, Sandra querida, ninguém vem a mim, a menos que o Pai que me enviou o traga, e eu ressuscitarei no último dia. Deixa eu falar o que é evangelismo. É missão impossível. Se depender só da gente. Ok? A missão é impossível, a menos que Deus faça milagres. Se você já entregou a vida ao Senhor Jesus, foi um milagre que foi feito na sua vida. Deus resgatou você, Deus tirou você da beira do inferno. Então a gente tem que orar. Então, paixão, pregue Jesus com coragem, ore. E quarto lugar, permissão para falhar. Permissão para falhar. Veja, nós temos dificuldade com isso. Nós não temos inclinação para nos permitir falhar. Mas se você olhar para o chamado de Deus, se você olhar para a história do envio de pessoas por todo o mundo, cada uma daquelas pessoas andou com uma fé ousada, acreditando assim, isso tudo pode dar errado. Isso pode dar errado. Veja, se não há permissão para falhar dentro de você, nessa busca pelo chamado, você nunca vai dar o próximo passo de fé. Confie no Senhor. Pode ser que não dê certo, aos seus olhos. Como eu achei que não ia dar certo na penitenciária, aos meus olhos. Saiu de lá um pastor. Qual é o negócio da igreja? Pensa comigo, qual é o negócio da igreja? Glorificar a Deus através da evangelização. Como é que vão os negócios daqui? Pense, se você fizesse essa pergunta para Isaías, Isaías, qual é o seu negócio? Sou um profeta, prego a palavra de Deus, fui chamado para proclamar a mensagem de arrependimento, chamar as pessoas de volta ao Senhor. Legal, Isaías, como é que estão os negócios aí? Não é o que eu achava não, não é o que eu achava não, o povo não muda de vida, pelo contrário, o povo está endurecendo o coração. Não está indo como eu pensava. Mas mesmo assim, sabe o que aconteceu? Isaías seguiu em frente. Isaías seguiu em frente. Ele não esmoreceu, ele não parou. Porque o que ele poderia ter chamado de fracasso, o que você e eu podemos chamar de fracasso, é exatamente o chamado para o qual Deus havia dito: seja obediente, seja fiel à missão. O corpo não diz isso, mas eu fui treinador de handebol, né? Eu joguei handebol por mais de 15 anos, me formei na Faculdade Federal em Educação Física. Eu sei que o corpo não diz, é mentira, o corpo, né? Mas eu treinei muito tempo times de handebol, e uma das coisas que eu treinava os jogadores era para o fracasso. Porque você joga num nível em que você assume. Sabe que o fracasso é inevitável? Porque não existe um atacante que não erre o gol e não existe um goleiro que não se atrapalhe. Não é verdade? Então, meu trabalho era preparar aqueles atletas para fracassarem. Quando eles falhavam, o que acontecia? Eles logo olhavam para o placar para saber quanto tempo ainda faltava, de quanto que eles estavam perdendo. Eles olhavam para o chão, assim, entristecidos, olhavam para a torcida que estava xingando eles, olhavam para o juiz que havia roubado e ficavam indignados e as vozes de vergonha na mente deles. E sabe o que eu fazia para animá-los? Eu dizia, em primeiro lugar, eu garantia para eles que eles iriam falhar. Mas dois, eu dizia, quando isso acontecer, não olhem para o placar, não deem ouvidos ao grito da torcida. Não olhem para o juiz, não olhem para o chão, olhem em minha direção. E vocês e eu iremos consertar o que aconteceu. Juntos.
É exatamente isso que o campeão da nossa fé, o nosso Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nos chama e nos prepara para o que parece ser um fracasso em nossa vida, que às vezes parece que não vai dar certo. Ele diz assim: você não tem que olhar para o placar da vida, você não tem que escutar as pessoas pessimistas ao seu redor, você não tem que escutar as vozes na sua própria cabeça, você tem que fixar os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Você se volta para Ele, você corre para Ele, e todo lugar que parece fracasso, o Senhor Jesus garante para você: faremos isso da maneira certa agora. Amém? Esse é Jesus. Você sabe por quê? Porque a gente sabe como que essa história termina, não é verdade? A gente sabe qual é o placar do jogo no final. No final, o que está garantido para a igreja? A vitória, meus irmãos. Nossa vitória garantida e finalizada com uma declaração: está consumado. E provada pela ressurreição e pela ascensão de Jesus, a vitória na união com Cristo. Então, se você, querido irmão, pertence a Jesus, você foi chamado para a missão. E a missão não é para o sucesso, a missão é para a obediência. Obedeça a Jesus. Obedeça a Jesus. Essa é a chamada. Ok? Então, primeira declaração, valendo um copo com água. Qual é? Como é seu nome? Davi. Qual é, Davi? A primeira declaração. Já esqueceu. Se você pertence a Cristo, você foi chamado para a missão, ok? Segunda declaração. Seu chamado para a missão é um chamado para obediência, não para o sucesso. Terceira declaração. Sua missão será uma longa obediência na mesma direção. Estou pegando emprestado um título de um livro de Eugênio Peterson aqui, né, que ele fala do Salmo de Ascensão. Longa obediência na mesma direção, versos 11 ao 13. Vamos lá? Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, vamos ler juntos o verso 13? Todos juntos? Ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Após a descrição do trabalho que Isaías recebe, ele faz a pergunta: até quando, Senhor? Aí Deus responde no verso 13. Depois de falar sobre toda a desolação, ele traz um único vislumbre de esperança. Ele diz: a santa semente é o seu toco. Um toco? O que é um toco, seu Sérgio? O que é um toquinho? Isso não parece muito para se esperar, não é verdade? Pensando na experiência de Isaías aqui. Mas isso tem os ecos de Gênesis 3,15. No meio da maldição, Deus disse: mas a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A semente prometida para Abraão em Gênesis 17, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. A semente prometida a Davi em 2 Samuel capítulo 7, que se sentaria no trono de Davi, que reinaria para sempre. O fato é, meus irmãos, que a gente sabe o que Isaías não sabia. Isaías 6 se passa no ano da morte do rei Uzias, ou seja, 740 anos antes de Jesus. Levaria quase 3/4 de milênio antes que essa semente prometida ela viesse a nascer, muito depois que Isaías morreu e foi sepultado. 740 anos. Você percebe a duração de 740 anos? 740 anos é muito tempo para esperar o cumprimento de uma promessa. Quanto tempo? Sua missão será sempre de espera.
de paciência, de esperança. Meus irmãos, o povo de Deus sempre foi um povo à espera. Você não pode separar esse chamado do chamado missionário. Não existem igrejas que pregam verdadeiramente a palavra do Senhor, nada instantâneo acontece na experiência missionária. Nada instantâneo acontece. Nossas vidas são sempre vividas com uma visão de longo prazo, sempre à espera, sempre aguardando. Logo ele vem. Então, a última pergunta: como? Como eu faço para seguir essa chamada? Onde a gente pode obter a motivação, o poder, a coragem, a resiliência para tudo isso? Eu reservei 2 versos, o verso 6 e o verso 7, por favor. O verso 6 e o verso 7, volte o texto. Olha o que diz o texto. Então, todos juntos? Peraí, tomaram café? Então vamos lá? Todos juntos, versos 6 e 7. Então, com a brasa, sim, irmãos, esse Deus que servimos é um Deus puro. Seus olhos são tão puros, que ele não pode contemplar o mal. Ele não pode nem mesmo olhar para o pecado. E é por isso que Isaías responde a essa visão dessa forma. Ele encontra Deus no templo, e qual é a resposta de Isaías? Ai de mim, eu estou arruinado. Eu sou um homem de lábios impuros. O quê? Isaías? Ele tinha os lábios mais limpos de Israel, ele era um profeta. O quê? Ricardo? Não. Ele foi um dos maiores profetas que o mundo viu. Isaías. Mas quando ele chega na presença da majestade, da glória, da pureza, do ardor desse Deus, ele contemplou a impureza dele, ele contemplou o pecado dele, ele viu a sua depravação, ele era um homem perdido. Isaías sabia onde ele estava, ele entendeu a própria condenação dele, ai de mim, mas ele entendeu a libertação. Quando nos versos 6 e 7, o anjo tocou com a sua língua com uma brasa extraída do fogo, que indica que o sacrifício foi queimado. Não há mais ninguém que precise pagar pelos seus pecados. E então ele declara: você está perdoado. E aí Isaías imediatamente diz: agora eu quero ir. Agora eu quero ir. Veja, ele entendeu a dinâmica. Depois que ele foi perdoado, então não houve mais relutância da parte dele. Eu me pergunto se Isaías leu o que um rei antes dele, um rei profeta antes dele havia escrito, o rei Davi. Contra ti somente eu pequei, ai de mim. E curiosamente, o rei Davi escreve o Salmo 51, ele diz: limpa-me. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restitui em mim a alegria da tua salvação. Sustenta-me com espírito voluntário. Aí Davi diz: então eu ensinarei, sabendo que fui perdoado, eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Louvado seja Deus. É a mesma coisa. Assim que Isaías soube que ele havia sido perdoado, a próxima resposta foi: Senhor, se o Senhor fez isso por mim, envia-me como instrumento para tornar isso conhecido a outras pessoas. Veja, a mesma graça que nos perdoa, meus irmãos, também é a mesma graça que nos encoraja e que nos equipa para a missão do Rei. É a mesma graça. Não posso, eu queria tanto poder fazer isso, eu queria poder recriar para vocês agora a visão que Isaías teve. Porque aquela visão mudou a vida dele.
Aquela visão mudou a vida dele. Mas eu não tenho como fazer isso. A gente só pode imaginar. Mas não posso recriar. Mas uma eu posso. Que você já viu. Você já deve ter visto em livros e televisão a nossa galáxia. Não já? A Via Láctea. Pense nela agora, por favor, pense nela. A Via Láctea. 100 bilhões de estrelas. Mais ou menos. Com essa imagem na sua cabeça, ouça o que Isaías diz no capítulo 40, verso 26. Olha só para a Via Láctea. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Aleluia! Nenhuma! Isaías viu esse Criador sentado no trono. O escritor de Hebreus olha para todo esse universo, para a terra, para o sol, todas as estrelas, todas as galáxias, e ele diz que Jesus sustenta tudo pela palavra do seu poder. Você acha que a sua dor é muito grande? Você acha que os seus problemas são intransponíveis? Você acha que está esperando muito tempo, há muito tempo, orando pela mesma coisa, nada acontece? Ó Deus, por favor, eu não sei o que vai acontecer com a minha filha. Ó Deus, o que vai acontecer com meu filho, meus pais, meu trabalho, meu futuro, minha saúde, esse país? Deus, isso é muito grande. Não, irmãos. O nosso Deus é que é muito grande, aleluia. O nosso Deus é o governante, soberano, grande e único Deus. Quando Isaías teve essa visão e recebeu esse chamado de Deus, eu realmente duvido muito que tenha sido com arrogância, com o peito inchado, que ele disse: aqui estou, envia-me a mim. Não. Minha humilde suspeita é que provavelmente soou mais ou menos assim: estou aqui, Deus. O Senhor acha que pode ser capaz de usar alguém como eu? Não temos o que temer quando nós planejamos cumprir a ordem de ir, participar da missão do rei. Pois como dizem os serafins, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra pertence a Ele. Aleluia. A missão é muito grande. É impossível se depender somente de nós. Mas nós, queridos irmãos, querida Igreja Batista da Graça, nós servimos a um Deus que realmente se agrada muito em dizer: segura aí os mensageiros profissionais, segura aí os serafins e os anjos, e observem o que eu vou fazer com homens e mulheres fracos e quebrados. Apenas observem. E por toda a eternidade, nós vamos celebrar o que Deus está fazendo aqui, nesses 2 anos, com vocês, homens e mulheres fracos, como nós sabemos que nós somos, habitando nesse pequeno planeta chamado Terra. Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Qual é a sua resposta? Eu creio que deve ser: estou aqui, Senhor. O Senhor acha que pode me usar assim como eu sou? Vamos orar? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A terra inteira está cheia da sua glória. Ó Espírito Santo, que nossos corações sejam preenchidos com o que já enche toda a terra. Ó Deus, receba o louvor eterno ao teu nome, incomparável, por pessoas como nós, que já provamos da bondade do Senhor, que já começaram a ver a tua glória e beleza,
porque pessoas como nós são usadas para o grande ajuntamento da noiva de Jesus, até o fim. No dia em que virmos Jesus face a face, Ele ali, Senhor, em pé, braços erguidos em vitória, dizendo: vejam o que vocês conquistaram ao se humilhar e escolher o caminho da obediência. Ó, bem-vindo a casa. Estejam felizes por terem dito: estou aqui, envia-me a mim. Ó Senhor, envie-nos com alegria, com expectativa para a glória eterna de Jesus, para a propagação da tua fama, do teu nome e para a nossa alegria eterna. Pedimos isso em nome do Senhor. Abençoa esta igreja, essa congregação que aqui se reúne, que eles sejam usados por ti, sejam ousados na propagação do teu evangelho, que confiem somente no teu poder. E sabemos que grandes coisas o Senhor tem para fazer neste lugar, através de suas vidas, para a glória do Senhor. Amém, e amém, e amém. Deus muito os abençoe. Foi uma alegria muito grande poder participar dessa festa. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados